Olá, meus irmãos, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que vocês estejam todos bem, em nome de Jesus. Eu estou bem, meus irmãos, graças a Deus. Eu quero aqui já agradecer a Deus pela oportunidade de estar aqui mais uma vez, levando a palavra de Deus a todos os corações que desejam receber neste momento. Amém? Glória a Deus, aleluia, que Deus nos abençoe hoje e sempre. Glória a Deus. Meus irmãos, a palavra para hoje está em Levítico 18, versículo 22, um pouquinho assim adiante, tá bom? Glória a Deus. Hoje nós vamos falar de abominação, tá bom? Este capítulo, muitas pessoas, eles leem só a parte que fala, né? Só a parte que fala que foi na época do israelita, né? Na época de Israel, do povo de Israel, naquele tempo, né? Deus fez umas abominações naquele tempo de Israel, né? E muitas pessoas, eles leem essa palavra, esse capítulo, que só fala que foi naquele tempo, né, que Deus fez essas abominações, que Deus abominou no tempo de Israel. Eu acho, né, só para os povos de Israel. Eu acho que essas pessoas, eles falam só isso para agradar alguns, né, que ainda praticam esses tipos de coisas, de pecado que Deus abominou. Falam, eu acho que é só para agradar esse povo, né? Porque muitos praticam, né, ainda o que Deus abominou ao povo de Israel, o povo de Canaã, né, naquela época. Mas quer dizer então que Deus, ele falou isso, ele abominou essas tais coisas, foi só para o povo de Israel, será? Será se não está valendo para nós hoje? Vamos ver o que é que a Bíblia realmente nos fala, porque nós não estamos aqui para apoiar, para agradar a ninguém com os seus pecados, com as suas concupiscências, né? Com as coisas que Deus abominou, né? Pecado todos nós temos e nós peca a todo momento, mas nós não estamos aqui para agradar, para conformar a ninguém que ainda pratica esses tipos de coisas que Deus abominou, né? Nós estamos aqui para falar a verdade, para falar o que a Bíblia, o que Deus deixou. Porque a palavra de Deus, né? A palavra de Deus diz que toda a Escritura, ela é inspirada, ela foi inspirada por Deus e útil para o ensino. Então nós temos que falar da palavra, da Bíblia, e não coisas para agradar alguém que pratique, né, para conformar alguém que pratique tais coisas que Deus abominou, que ainda estão na prática. Tá bom? Glória a Deus. Vamos à leitura, mas antes eu quero pedir para você que ainda não é inscrito no canal, que se inscrevam para que eu possa estar
evangelizando o mundo. Você se inscrevendo no canal, você está me ajudando, né? Você está ajudando a evangelizar o mundo, tá bom? Glória a Deus, aleluia. Vamos à leitura. No livro de Levítico, capítulo 18, versículo 22, um pouquinho adiante, tá bom? Glória a Deus, que diz desta maneira: com homem não te deitarás como se fosse mulher, é a abominação. Nem te deitarás com animal, para que contaminares com ele, nem a mulher se porá perante um animal, para juntar-se com ele, é confusão. Com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. E a terra se contaminou, e eu visitei nela a sua iniquidade, e ela vomitou seus moradores. Glória a Deus. Porém, vós guardareis os meus estatutos e os meus juízos, e nenhuma destas abominações fareis, nem o natural, nem o estrangeiro que peregrina entre vós. Porque todas estas abominações fizeram os homens desta terra, que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Não suceda que a terra vos vomite, havendo-a vós contaminado, como vomitou o povo que nela estava antes de vós. Todo que fizer alguma destas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Glória a Deus. Então, meus irmãos, em 2 Timóteo, capítulo 3, versículo 16, a palavra de Deus diz: toda a Escritura, ela é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça. Então, toda essa escritura aqui, ela foi inspirada por Deus. Então, ela é útil para o ensino. Então, nós temos que ler e falar sobre o assunto que está na Bíblia. Glória a Deus. Então, em vários lugares aqui na Bíblia, né, Deus fala nesta palavra. Porque todas essas abominações fizeram os homens desta terra que nela estavam antes de vós, e a terra se contaminou. Então, nos fala, foi naquele tempo, isso daí não está valendo, não sei o quê, que foi naquele tempo do povo de Israel que Deus contaminou isso. Mas será se Deus, o que Ele falou antes de nós, não está valendo para hoje? Será se para Ele abominar as nossas atitudes hoje, Ele vai ter que fazer outra escritura? Será, meus irmãos? Não, não. O que Ele falou, o que Ele fez ontem, Ele faz hoje, Ele faz amanhã e Ele faz sempre. Glória a Deus. O nosso Deus, Ele é o Deus de ontem, de hoje e de sempre. O que Ele falar é para a vida eterna, é para toda a nossa vida. Como diz em 2 Timóteo 3,16. Toda a escritura é inspirada por Deus. Como naquele tempo daquela prostituta,
que Jesus falou assim: vai e não peques mais. Então, para você pedir perdão para Deus, você pode ser o que você quiser. Mas se você pedir perdão para Deus, o que Deus vai lhe dizer? Hoje, o que Ele falou ontem, o que Ele falou aquele tempo para aquela prostituta. Vai e não peques mais. A mesma coisa que Ele falou para aquela prostituta daquela época. Se você pedir perdão para Ele, Ele vai falar a mesma coisa. Você tem que fazer a mesma coisa que Jesus mandou aquela prostituta fazer. Vai e não peques mais. Então, o que Ele falou, não interessa o tempo que Ele falou. Está valendo para agora. Então, nós não podemos ler na Bíblia só o que está dizendo que foi no tempo de Israel, no tempo de Canaã, naquele tempo dos israelitas, que Deus Ele condenou, que Deus Ele abominou aquelas coisas, não. Está valendo para hoje e para sempre o que Ele falou. Glória a Deus. Olha, tudo que fizer alguma dessas abominações, sim, aqueles que as cometerem serão eliminados do seu povo. Porquanto, olha, não suceda que a terra vos vomite, havendo a vós contaminado, como vomitou o povo como vomitou o povo que nela estava antes de vós. O que Deus aqui fala para a gente não cometer os mesmos erros que cometeram naquela época, né? Que hoje ainda tem essas coisas, esses escândalos, né? Esses atos sexuais ainda existe, claro que existe, né? Mas o que Deus quer para nós é que Deus não quer que a gente cometa os mesmos erros daquela época, né? Que a terra vomitou seus moradores. Então, Deus Ele não quer que a gente cometa o mesmo erro que aquele povo cometeram naquela época. Glória a Deus, aleluia. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, a Bíblia vem dizer, a palavra de Deus diz: só entrará no reino dos céus aquele que faz a vontade de Deus. Glória a Deus. E fazer a vontade de Deus, né? É cumprir seus mandamentos, é obedecer a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Quer dizer que a abominação foi só para o povo daquele tempo. Que para Deus falar para nós hoje, né? Ele tem que fazer outra escritura? Não. É essa daqui mesmo. Ele não vai fazer outra, não. Igualmente a porta estreita, ela nunca vai alterar sua medida. Vai ser sempre estreita. Aleluia, Jesus. O que ele falou naquele tempo vale para hoje. Em João 8:32 diz assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glória a Deus. Então, meus amigos, você pode fazer tudo, você pode se prostituir, você pode fazer o que você quiser, é problema seu. O que você não pode é entrar no reino de Deus desta forma, né? Praticando coisas que não agradam a Deus. Isso não pode. Você pode ser o que você quiser, né? Ninguém lhe proíbe, ninguém é contra. Você pode fazer o que você quiser, só não pode entrar no reino de Deus desta forma. Glória a Deus. Porque todas as abominações fizeram os homens desta terra, né? Que nela estavam antes de vós, né? Então, Deus Ele não quer que nós pratiquem as coisas, né? Que já
fizeram antes de nós. Glória a Deus. Porque naquela época, né, como hoje ainda existe, né, sempre existe essas coisas que Deus abominou. Desde aquele tempo, né, a terra foi contaminada. A Bíblia diz aqui que o homem contaminou a terra, né? Então, a terra está contaminada, né, por causa dos moradores. E Deus fala nessa palavra para a gente não cometer os mesmos erros, porque a terra já está contaminada antes de vós, né? Antes de nós existir, a terra já estava contaminada. Então, Deus não quer que a gente, né, cometa os mesmos erros daquela época, porque a terra antes, né, de nós ela já estava contaminada. Aí no versículo 22, né, diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. Mas o que é isso? O homem não pode deitar com outro homem como se fosse mulher. O homem tem que deitar com mulher e mulher com homem, né? Não, porque diz aqui, é abominação. Deus abominou, né, essas coisas. Homem não pode, com homem não te deitarás como se fosse mulher, né? O homem ele não pode deitar com outro homem como se fosse uma mulher. Então, homem tem que deitar com mulher, porque Deus assim fez, né? Deus fez o casal. Deus não fez dois homens para deitar com dois homens. Deus não fez duas mulheres para deitar com as duas. Deus fez o casal. Então, aqui diz assim: com homem não te deitarás como se fosse mulher. É abominação. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis. Com nenhuma dessas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós, né? Nós não podemos, com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós. As nações que ele lançou diante de nós, meus amigos, né? Elas já estavam contaminadas, né? As nações que Deus lançou antes de nós, elas já estavam contaminadas, ó. Por isso ele pede nesta palavra: com nenhuma destas coisas vos contaminareis, porque com todas estas coisas se contaminaram as nações que eu lanço diante de vós, né? Nós não podemos se contaminar com essas coisas, né? Porque a nação que ele lançou já foi contaminada antes de nós. Então nós não podemos se contaminar igual foi contaminado o povo daquela época, né? Ainda existe demais no mundo, homem, né, sexual. Sei lá, não sei nem falar como que é isso, né? Só sei que Deus, ele abomina, é abominação, né? Então, o mesmo Deus daquele tempo, o que falou naquele tempo, é o mesmo de hoje. Glória a Deus. A palavra de Deus disse: passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não passarão. E as palavras dele é essa daqui, meus irmãos. A palavra dele não passa. O que ele falou, ele vai permanecer para sempre. Glória a Deus. Porque ela é útil para o ensino, ela é inspirada por Deus, né? E Deus
próprio Deus falou: passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Por que que eu não vou cumprir o que está aqui escrito aqui? Se é toda a escritura que é inspirada por Deus. Então, ela só não vale essas abominações aí. Foi naquele tempo, né, no Velho Testamento, porque esse livro aqui, esse Levítico, esse livro aqui é do Velho Testamento. Isso aí foi naquele tempo que Deus ele abominou as coisas, naquele tempo no povo de Israel, o povo não sei de quê. Meus amigos, o que Deus falou naquele tempo é a mesma coisa de hoje. É a mesma coisa. Porque ele falou que as palavras dele não passam, passará o céu e a terra, mas as palavras dele não. Glória a Deus, aleluia. Não se iluda com isso, dizer que foi só naquele tempo. Se naquele tempo ele abominou essas coisas, fez essas abominações, imagine hoje que o mundo está pior, não está menos do que naquele tempo, está mais, está pior. Se naquele tempo ele fez isso, imagine hoje, né?